Que bom, porque agora o clima está gostoso, está fresquinho. E mais uma vez nós estamos aqui na praça. Hoje nós vamos falar de mais um tema em que Jesus nos chama a atenção de alguns requisitos, alguns conceitos a respeito do reino dos céus. Eu disse para você convidar alguém, porque o tema de hoje justamente tem a ver com convites. Eu quero fazer a leitura do texto dessa noite. E diz assim em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do primeiro verso. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois ele enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva e enviou então seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias, e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem roupas nupciais? E ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos. Você lembra que nós vimos uma outra história aqui essa semana que termina da mesma forma? Fala em choro e ranger de dentes, e muitos que são chamados e poucos que são escolhidos. Essa parábola de Jesus, ela é muito interessante. Nela, Jesus ele está rasgando o véu do tempo e mostrando a história do princípio até o fim, em apenas uma parábola. E ele diz que em um determinado momento nessa parábola, um rei, ele vai celebrar o casamento, uma grande festa do seu filho, e ele escolhe convidados. Não é qualquer convidado, são convidados escolhidos a dedo. E quando os servos do rei chegam até esses convidados, trazendo o convite para que eles se preparassem para o casamento de seu filho, eles não aceitam o convite. Uns se preocupam com terras, outros se preocupam com o seu negócio. E ele diz assim, que não bastando a rejeição do primeiro convite, ele mandou mais servos para reforçar o convite. E agora, além deles rejeitarem o convite do rei, eles pegaram a esses servos que o rei mandou, amarraram ele e assassinaram. Maltrataram e assassinaram os servos que o rei mandou para fazer o convite. E por fim, o rei se ira e destrói aqueles convidados. Mas a festa não é cancelada.
Mas agora a ordem é diferente. Vai e chame a todos que encontrares pelo caminho. Quantas as vezes nós não compreendemos como chegamos até aqui? Existe muita confusão religiosa no mundo. Simplesmente porque muitos não param para compreender as palavras de Jesus e se aprofundar no conhecimento para entender o que de fato Jesus queria dizer. Vamos voltar lá para o início. A Bíblia diz que Deus criou essa terra para que ela fosse um objeto de honra e glória para Ele. Ele criou um ser humano à sua imagem e semelhança. Ele desenhou no ser humano traços que refletissem quem Ele é. Ele colocou no ser humano uma dependência dele e deixou no ser humano a sua digital, uma criatura perfeita. Tanto que quando Deus criou todas as coisas, e olha como é perfeito as coisas nesse mundo, a natureza, o céu, as nuvens, as montanhas, as pedras das mais diversas espécies, os animais, são milhões de espécies marinhas que existem e por aí vai. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele disse, ficou muito bom. Muito bom. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas você sabe que Adão e Eva tomaram uma escolha diferente. Seduzidos pela proposta do inimigo de se tornarem conhecedores do bem e do mal, eles acabaram desobedecendo a Deus. E agora, por consequência da escolha de Adão e Eva, toda a raça humana estava condenada ao quê? À morte. Porque todo aquele que pecar, esse morrerá. A ordem de Deus era simples. E nós já falamos essa semana aqui também o porquê que o ser humano morre quando ele se afasta de Deus. E nós vamos vendo, quando vamos lendo a Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, que as coisas foram dando sequência. Adão e Eva foram expulsos então do jardim do Éden, mas eles tiveram filhos. O primeiro 2 filhos que eles tiveram, um matou ao outro, sobrando então só Caim. Em seguida eles tiveram 7, e foi dando sequência, e a história bíblica vai relatando o que foi acontecendo com cada um deles. E a raça humana foi ficando de um jeito, a ponto de, em um determinado momento, os seres humanos estarem tão afastados de Deus, tão maus, tão violentos, corruptos, que Deus falou assim, basta. Em algumas versões da Bíblia diz inclusive que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas é aquele arrependimento de dor por ver algo que Deus criou tão perfeito e se afastou tanto dele. E aí você sabe o que aconteceu. Deus achou ainda um homem digno, temente a Ele, obediente. E Deus orientou a Noé que se preparasse, porque Deus ia limpar a face da terra. Eis que veio o dilúvio. E agora a Bíblia continua relatando a geração após Noé e tudo. E aí chega num determinado momento, tem uma música tocando aí me atrapalhando, por gentileza. E chega num determinado momento em que uma pessoa aparece na história, um homem chamado Abraão. E Abraão, a história é muito interessante, porque Abraão ele é obediente a Deus. Abraão ele tem um relacionamento muito íntimo com Deus. Abraão ele é provado. Ele recebe uma promessa de Deus que ele teria um filho já na sua velhice, com a sua esposa muito velha. E Deus o visita e fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. E agora Abraão confia na promessa de Deus. Você conhece a história. Eis que surge Isaque, o filho da promessa.
Não bastando até aí Abraão já ter uma fé firme em Deus, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E Abraão acorda de madrugada, pega Isaac, seu filho, e leva até o monte. Quando ele está indo para o monte, você imagina que a vida de Isaac vai se terminar ali. E você imagina Abraão carregando o seu filho, e os sacrifícios eram realizados com cordeiros, com animais. E agora Isaac está indo para o sacrifício carregando lenhas, carregando machado. E ele questiona seu pai: pai, cadê o cordeiro? Cadê o ser que será morto? E Abraão não fala nada a Isaac, mas ele afirma: Deus proverá o cordeiro. Abraão prepara o altar, coloca seu filho deitado, ergue o machado. E quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, um anjo aparece e diz: não faça isso. Está ali o cordeiro. Agora Abraão chegou a um ponto de relacionamento com Deus, de obediência, de confiança tão grande, que Deus fez uma promessa a Abraão. Fez uma promessa que do filho de Abraão a terra seria muito populosa, e que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. E mais do que isso, na geração de Abraão, o mundo conheceria o maior presente que Deus daria à humanidade, que seria Jesus Cristo. Por meio de Abraão, Deus prometeu que a salvação chegaria em todos os seres humanos. Abraão teve Isaac, filho de Abraão. Isaac teve outros 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia conta que dos 2, grandes nações surgiram, e de Jacó, em um determinado momento da sua história, Deus muda o seu nome para Israel, e ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos, considerando Isaac e Jacó, os 12 filhos eram bisnetos de Abraão. Até aí, a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. A história conta que em um determinado momento, na terra onde vivia Jacó com seus 12 filhos, veio uma grande fome, veio uma seca. E você conhece a história de José, um dos filhos que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi levado ao Egito e se tornou governador, uma pessoa importante. E de repente José chama aos seus irmãos, ao seu pai, para que eles vão para o Egito, porque lá havia alimento. E agora esses 12 filhos, esses 12 bisnetos de Abraão, estão morando no Egito. A história continua. Em um determinado momento agora surge Moisés. Quando Moisés surge na história, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte: eu fiz uma promessa a Abraão, e agora eu vou cumprir essa promessa. Eu farei uma grande nação dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Então nós vamos tirar toda a descendência dos 12 do Egito, e nós vamos para uma terra que eu reservei, e lá será realizada a maior nação do mundo. Nesse momento, a tarefa de Moisés já não era tão simples, porque foram para lá 12. E pelo relato bíblico, agora já tinha mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente. Se multiplicar igual coelho em um pouco tempo. Agora Moisés tira todos os descendentes dessas 12 nações dali. E agora quando ele chega no deserto, Deus faz mais. Deus estabelece o propósito da promessa feita a Abraão. Deus faz uma aliança com aqueles descendentes. E Deus diz assim que ele iria construir um santuário no meio do povo, no meio dos 12 descendentes, das 12 tribos.
E ele fala assim: olha, eu vou construir um santuário. E nesse santuário eu habitarei. Por meio desse santuário, os pecados serão perdoados. Alianças serão feitas. O meu testemunho será manifesto ali. As nações vizinhas verão que em Israel existe um Deus que governa e cuida dessa nação, que faz com que a chuva pare, faz com que o frio do deserto seja trocado por uma nuvem de fogo, faz com que o mar se abra, faz com que muralhas caiam diante da minha voz, faz com que coisas incríveis aconteçam. O propósito de Deus era que por meio dos descendentes toda a humanidade fosse abençoada. Ótimo. Até aí perfeito. O grande problema é que essa descendência de Abraão era terrível. Mesmo com Deus realizando tantos milagres, mesmo com Deus abençoando dia após dia, eles desobedeciam a Deus. Eles estavam no deserto e cada dia Deus dava alimento que caía do céu para eles. Sabe o que eles faziam com esse alimento? Resmungavam. E falavam assim: nós queremos o alimento lá do Egito. Queremos aquilo lá. Gente, você acha que Deus mandava um alimento ruim? O que você acha? Pensa em tudo de mais gostoso que você comeu nessa terra, que é contaminada com sangue, com corrupção, com maldade, com morte. Pensa no mais gostoso que você já comeu. Agora imagina num alimento vindo do céu. Você acha que era ruim? Rapaz, era muito bom. Mas o povo reclamava. Deus dava ordens e o povo fazia o contrário. Deus pediu obediência e eles desobedeciam. Moisés sobe ao monte para receber aos mandamentos universais, pelos quais todo mundo conheceria o caráter de Deus. 40 dias Moisés ficou no monte, diante dos olhos do povo. Sabe o que o povo fez nesses 40 dias? Construíram um ídolo de ouro e começaram a adorar. Tem cabimento um negócio desse? E a história vai contando que a nação de Israel foi teimando. Chegou no momento que eles rejeitaram a Deus. Eles disseram assim para Deus: Deus, a gente não quer mais que você se intrometa. Nós queremos um rei, alguém que lute as nossas guerras. Deus não lutava a guerra deles. Deus não destruía nações praticamente sozinho. Mas agora eles querem um rei. Eles querem um outro governo. Eles querem que Deus se afaste para que eles se governem. E aí você conhece a história. Vem Saul, depois vem Davi. E vai vindo. Reis bons, que eram obedientes a Deus, Deus abençoava. Reis ruins, que eram desobedientes a Deus, a nação pagava o preço. E agora nós chegamos na era do Messias. Agora Deus começa a enviar profetas alertando de que Ele não estava satisfeito com essa forma que a nação de Israel, aqueles a quem Ele havia prometido a Abraão há muitos anos atrás, que cuidaria, que abençoaria, que eles, da maneira com que eles estavam lidando. O propósito que Deus tinha para a humanidade por meio de Israel não estava sendo cumprido. E agora Deus mandou profetas para alertar. A nação era ruim. E eles pegavam esses profetas e matavam. Um após outro, a nação matava. A nação não queria se comunicar com Deus. Entretanto, eles não abandonaram o santuário. Continuaram realizando festas e alegando que Deus estava entre eles. Então as pessoas iam até lá buscando salvação, buscando misericórdia, buscando uma nova vida. E quando chegavam lá, eram obrigados a pagar taxas, a comprar cordeiros, a pagar sacerdote,
em busca do perdão que Deus deu gratuitamente. Eis que surge Jesus. E o negócio agora está feio. Porque os sacerdotes se misturaram com política. E agora o negócio ficou bagunçado demais. A ponto de que no dia que Jesus vai visitar o santuário, Jesus dá pesado em tudo e derruba os campistas e fala: aqui é a casa que Deus criou para ser de oração, para ser luz entre os povos. E olha aqui no que vocês transformaram. O rei convidou convidados especiais para uma grande festa e eles rejeitaram. Mandou outros servos para convidá-los e eles os mataram. E agora nós chegamos no momento da parábola em que o rei diz que esses convidados não são mais dignos. E eu vou dizer uma coisa para você. A partir desse momento existe muita confusão. Muitas religiões hoje são formadas por não compreender essa transição de governos, por não entender essa transição de propósito que Deus tem. Porque agora Jesus diz e fala assim: olha, eu farei uma nova aliança convosco, porque a nação de Israel não cumpriu a aliança que Deus fez com eles.